O nosso Deus Criador, o Deus da Bíblia, Ele é um Deus que também castiga? Deus é amor, mas também é justiça. E foi Ele mesmo que criou o princípio da lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, isto ele colherá. E ninguém escapa das consequências daquilo que plantou. Na palavra do Senhor, em 1 Crônicas 21:13, está escrito: Não tenho para onde correr nesta situação. Respondeu Davi a Gade: Mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois sua misericórdia é grande, que eu não caia nas mãos dos homens. Aqui nessa passagem que eu acabei de ler mostra o desespero de Davi ao descobrir que o seu pecado teria consequência. Davi pecou e assim desagradou a Deus. E Deus decidiu castigá-lo como consequência e colheita daquilo que ele mesmo plantou. E na Bíblia diz que Deus projetou 3 castigos para Davi. E ele usou um profeta para falar com Davi. Davi, escolhe. E na Bíblia diz que Davi reconheceu o seu erro e aceitou as consequências. A Bíblia diz que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque ele era perfeito? Não. Davi era pecador, Davi errou muitas vezes. Mas o que chamava a atenção de Deus em Davi era o fato de Davi sempre reconhecer quando estava errado e sempre aceitar as consequências dos seus erros sem questionar, sem reclamar. Era essa graça que Deus encontrava em Davi. Então, o que chama a atenção de Deus, o que atrai o coração de Deus, é um coração humilde, que reconhece quando erra, que confessa, que aceita as consequências. E Davi era assim. Porém, Saul era o oposto de Davi. Saul era um homem que igualmente errava como Davi. Só que a diferença de Saul é que Saul nunca reconhecia quando ele estava errado. Saul sempre se justificava. Saul sempre inventava uma desculpa, mas ele nunca falava: eu errei. Eu mereço esse castigo. Saul errava e não aceitava o castigo, ficava bravo com o castigo ainda. A Bíblia diz que Saul foi levantado por Deus como o primeiro rei de Israel. E todas as ordens que Deus dava para Saul, ele não fazia perfeito. Ele sempre desobedecia em algo. E quando Deus ia exortá-lo e corrigi-lo, ele não aceitava. Ele se justificava e quando vinha o castigo, ele ficava bravo, ficava rebelde, não aceitava. Então Saul era rebelde, Saul era de dura serviço, de duro coração, não era obediente a Deus. A maior prova disso é que Saul perdeu a sua coroa para Davi por desobediência. Porque Saul começou a desobedecer tanto a Deus que Deus falou para Saul: Saul, a partir de hoje você não é mais rei, eu vou colocar Davi no seu lugar. E Saul aceitou isso? Não aceitou. Tanto é que várias vezes ele tentou matar Davi. O que Saul deveria ter feito quando ele errou? E Deus falou para ele: a partir de hoje você não é mais rei e eu vou colocar Davi no seu lugar. Saul, se tivesse um pingo de temor, ele deveria falar: amém, Deus. Se essa é tua vontade, eu retiro a coroa da minha cabeça e eu entrego para Davi, porque que seja feita a tua vontade. Eu errei e eu aguento as consequências dos meus erros. Me perdoa pelos meus erros e se não tem mais jeito, tudo bem. Eu aceito a tua vontade e eu passo a coroa para Davi. Esse deveria ser o posicionamento final de Saul. Mesmo assim, ele não aceitou a vontade de Deus e ficou perseguindo o coitado do Davi para tentar matá-lo. E aí, examinando a si mesmo, você é Saul ou você é Davi diante de Deus? Nós somos especiais, importantes para Deus? Somos únicos para Deus? Sim, mas na obra dele, ele não vai deixar de salvar almas, ele não vai deixar de concluir a obra dele se um servo estiver fazendo de qualquer jeito. A maior prova disso é que Deus colocou Esther no lugar da rainha Vasti, que desonrava continuamente ao seu esposo, o rei Assuero. Então sim, Deus é um Deus que substitui pessoas se acaso essas pessoas não estiverem fazendo a vontade dele. Você pode ter certeza que se você está fazendo a obra de Deus de qualquer jeito, Deus vai colocar uma pessoa melhor que você no teu lugar.
Isso não serve somente para a obra de Deus e também para a nossa vida. Existem muitos cristãos, muitas pessoas que conhecem a palavra e mesmo assim desobedecem a Deus, e quando vêm as consequências ficam revoltados com Deus, ficam rebeldezinhos, querem sair da igreja. Mas na verdade é tudo consequência das escolhas erradas e Deus não tem culpa disso, porque a gente simplesmente colhe o que planta. Eu já vi muitos casos de muitas pessoas que me procuraram para desabafar, inclusive aqui na internet, dizendo que estavam vivendo desgraças em suas vidas, e quando eu ia conversar mais a profundo, eu entendia o porquê que estavam naquela situação difícil, porque plantaram. Pecaram, e aí quando vem a consequência, fica desesperado, fica bravo, fica revoltado. Por que não abaixa a cabeça e não aceita que mereceu? Eu mesma, durante a minha adolescência, eu fiz muita coisa errada na minha vida. E aos 21 anos de idade eu aceitei Jesus. Mas vocês acham que eu escapei das consequências? Eu não escapei, gente. Me arrependi de tudo, amém. Mas eu não escapei da colheita. Eu fiquei 6 anos da minha vida pagando por tudo de ruim que eu fiz. Eu fui pro fundo do poço, eu perdi tudo, não tinha onde morar, não tinha o que comer. Perdi tudo, e foram 6 anos de deserto. E eu vou ficar brava com Deus? Não, eu mereci. Porque eu colhi o que eu plantei, gente. Então a gente tem que aceitar colher o que a gente plantou. E graças a Deus eu nunca briguei com Deus. Eu falei, não, Deus, eu mereço passar por isso. Porque fui eu que plantei isso. Eu sei que isso vai passar, mas eu tenho que passar por essa fase. Eu tenho que colher o que eu plantei. Há alguns anos atrás veio uma moça, me pediu oração, estava desesperada porque o namorado dela tinha deixado ela. E aí eu conversando com ela, conversando, ela falou, Dani, eu vou sair da igreja, eu não quero mais saber de Deus, porque Deus permitiu a minha separação com meu namorado, isso e aquilo, toda revoltada. Eu falei, mas peraí, você pode me explicar o que aconteceu? E aí, quando ela começou a me contar, eu vi que a culpa não era de Deus, não, era a culpa toda dela e dele. Porque eram 2 cristãos que frequentavam igreja, namoraram por 6 anos, sem casar, em fornicação. Gente, na Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É impossível você viver em pecado e ter a bênção de Deus. O final é destruição. E eu falei pra ela, peraí, você e seu namorado eram conhecedores da palavra, frequentadores de igreja, ou esquenta-banco, né? Namoraram 6 anos em fornicação, nunca se importaram de agradar a Deus e sair do pecado. E agora que as consequências vieram, você tá revoltadinha com Deus? Deus não tem culpa não, isso daí é culpa sua. Você só está colhendo o que você plantou desobediência, você plantou pecado, e agora você está colhendo destruição, está colhendo morte. Agora aguenta as consequências. Mas Deus não pode restituir, Deus pode restaurar. Eu falei, não sei, depende de você. Depende do que você for mostrar para Deus. Se Deus restaurar esse namoro, vocês vão fazer certo dessa vez? Será que vocês vão obedecer a Deus dessa vez? E graças a Deus que o nosso Deus é um Deus que não se deixa manipular. Deus é Deus. Ele não deixa ninguém colocar ele contra a parede, não. E na palavra do Senhor diz que de Deus não se zomba. Plantou, colheu. Se você quer ser abençoado, examine a si mesmo, seja humilde, reconheça seus erros, reconheça seus pecados, busque agradar e obedecer a Deus para que assim você comece a ter colheitas boas na sua vida. Amém? Se você gostou desse vídeo, curte, deixa aqui seu comentário e compartilha. Aproveita e me segue aqui nessa rede social. Se você quer participar dos membros, que é na rede vizinha Tube, você terá exclusividades, como um vídeo exclusivo de pregação por semana e também participará de 2 grupos no WhatsApp, onde um é somente de orações semanais e o outro é de bate-papo espiritual. Você também pode participar dos assinantes na rede vizinha Insta e você também terá exclusividades por lá. Tem um grupo de bate-papo espiritual e cristão, uma oração por semana em vídeo e eu respondo as perguntas dos assinantes uma vez por semana em vídeo também. Aproveita e me segue em todas as minhas redes sociais. O link está na minha bio aqui nessa página. Eu também faço publis, divulgações e parcerias. O link também está na minha bio. Se você deseja ter o meu livro autografado, o link também está na minha bio. E para as igrejas locais que querem me convidar para pregar, o contato também está na minha bio. E se você quer semear, ofertar e ajudar esse ministério online que tem alcançado milhares de almas para Jesus diariamente, você pode me ajudar através dessa conta aqui.
Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.